Quando eu falo com vocês, nós precisamos ter a humildade de saber ouvir. E depois vamos pensar naquilo que ouvimos, não é? Aquele que não tem a paciência de me ouvir, ou ele acha que ele sabe muito, que pode ser que saiba, né? Eu me compadeço disso aí, porque eu não tenho esse propósito de dizer que eu sei muito, não sei. Muita coisa eu aprendo também, né? Só que o que tange a vida material, eu sei bastante. Terra, sei bastante. Mas eu respeito o livre-arbítrio. Eu acho que cada um tem o direito de ouvir ou não ouvir. A mim não faz diferença se você me ouve ou se não me ouve. Eu venho passar aqui as informações que alimentam a sua alma. Agora, se você quiser me ouvir, eu ficarei agradecido. Mas se você não quiser, não tem importância que não me ouça. Não tem importância nenhuma. Eu fico bobo de ver, me dê outro. Quando eu falo sobre vida. Mas não é essa miserabilidade de vida que vocês levam, não. O objetivo não é essa vida. Essa vida é muito pequenina perto daquilo que eu chamo de vida. Quando eu falo em vida, eu falo em sensações que você desconhece aqui neste mundo. Desconhece porque ainda não viveu sensações agradabilíssimas, vamos assim achar, não é? Vamos ao superlativo. A agradabilíssima, você não viveu. Com certeza não viveu. Então o que você sabe é uma situação chegada ao agradável. Chegada. Porque é uma sensação que abastece a matéria. Aí você acha que aquilo é o máximo. Não é o máximo. Entendeu? Então eu acho que todos nós deveremos buscar aquelas sensações que nos trazem bem-estar. Isto sim. E como é que você vai fazer para obter sensações que lhe trazem bem-estar? Praticando boas ações. Sendo agradável. Você já reparou que a maior dificuldade que eu vejo é essa dificuldade de você querer ser agradável, e muitas vezes tem irmão que não lhe acha agradável, por mais agradável que você seja. Por quê? Porque o agradável dele é alimentar o ego dele, e o seu agradável já está um pouco mais acima. Então não há compatibilidade. Não há. O André ontem explicou a você, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do que ele explicou sobre classificação espiritual. Diga. Eu quero saber se você entendeu. Ele falou ontem, numa conversa que a gente estava tendo, foi até gravado, sobre o comportamento de cada um frente às situações da vida. Ele falou ligado à mediunidade e ligado à postura de cada um. Ele chamou muita atenção para a humildade de cada um. Ele lembrou da importância da resignação, que cada um tem que aprender e principalmente refletir sobre a resignação, que são qualidades que a gente consegue adquirir, que a gente consegue trazer para dentro de nós
E é isso que a gente vai conseguir levar depois que daqui sair. E a qualidade nossa vai depender do que a gente conseguir para nós nesse sentido. Buscar isso, buscar ser humilde, perceber que a gente não é nada, aprender que o tamanho de Deus é sem tamanho perto de nós, através desse caminho da humildade, da resignação, da aceitação de tudo que nos acontece e entender que nos acontece porque a gente precisa passar ou foi nós mesmos que causamos. O que mais vai? Por aí? Tem mais. Faltou alguma coisa? Tem mais. Não, não é que faltou, José. Você falou bastante, mas eu quero dizer, por exemplo, no que tange à nossa casa, no que tange aqueles compromissos assumidos outrora e que hoje precisam ser cumpridos. Você sabe que aqui nesta casa, especialmente esta, deveria se chamar Santa Casa de Misericórdia. Verdadeiramente. Deveria chamar Santa Casa de Misericórdia. Porque se você olhar com olhos de lince, você vai perceber que existe uma heterogeneidade de níveis espirituais. Isso já é algo assim que afeta diretamente os dirigentes, porque os dirigentes não sabem de onde começar. Muito bem. A espiritualidade, ela optou que existem duas formas de trabalhos mediúnicos, duas formas. O trabalho mediúnico paralelo ao seu desenvolvimento espiritual, isso evidentemente, não é? Então ele optou para o sistema quantitativo. Eu explico por quê. Porque no quantitativo eu jogo a rede, um ou outro pega e começa a melhorar a sua conduta com relação ao seu próximo. Ao que de mais importante existe é aquilo que você se relaciona com o seu próximo. Ora, se você olhando aqui, você verifica que muitas vezes um casal não consegue se relacionar com o outro. Isso me retrata o seguinte, que o nível de tolerância, o nível de egoísmo, o nível de vaidade é muito grande para você não tolerar. Agora, quem é você para não tolerar? Essa é uma pergunta que cada um deve fazer para si. Será que você é tão perfeito que não tolera o defeito do seu próximo? Será que você não quer dar uma oportunidade para o seu próximo progredir através do seu testemunho de vida? Então, é melhor apartar. Agora, quando você aparta sem compromissos espirituais, tudo bem, eu até ajudo. Agora, quando você tem compromissos espirituais, aí você vai ficar comprometida aqui do meu lado. Quando você se compromete do meu lado, é resgate, não tem alternativa. Para quê? Eu pergunto, para quê? Se você pode muito bem tolerar mais,
procuraram viver, coisa que nenhum de vocês vivem. Vocês estão vivos, você chama assim, não é? Inclusive vocês me chamam de morto. Eu sou morto e você é viva. Vocês assim denominam. Mas na realidade, vocês são cegos. Cegos. Porque não conseguem enxergar o contexto aonde você vive. Você não consegue enxergar com imparcialidade aqueles, por exemplo, que são seus entes queridos. Você sempre tem que estar ressaltando, procurando qualidades para mostrar para o seu próximo tipo de competição que o que é seu é melhor do que o dele. Não é assim. Você não precisa mostrar para ninguém que você é melhor ou pior do que alguém. Quem interessa que veja isso e situe isso é Deus, não é você. Porque começa que você não sabe o que quer. Ou sabe? Não sabe o que quer. Preste atenção em você. Uma hora você quer o amarelo, outra hora você quer o vermelho. Você obtém o amarelo e fala, bom, agora... Não é. Passou para o vermelho. Então, por quê? Porque não se completa diante de uma alimentação do ego. Agora, quando você alimenta o seu espírito, aí completa. É isso que eu estou falando. Você se alimenta muito do ego. O ego é seu inimigo. Ele ressalta os seus defeitos em todas as condições. Ora, se você nasceu mulher, que cabe à mulher gerar amor, não é gerar a intolerância, gerar confusão de ideias, promover desarmonia. Não é para isso que você foi criada. Não é para isso que você está aqui. Você tem que pensar em você. Você precisa progredir. Não me venha para cá nesse estado de coisa. Porque se vier aqui nesta condição que vocês imaginam ser as melhores, você vai sofrer. Você vai sofrer. Mesmo o sofrimento sendo opcional, como sempre eu falo. E o sofrimento é opcional, porque ele está de acordo com a sua evolução espiritual. Ora, se você é pouco evoluído, você sofre mais. Se você é mais evoluído, sofre menos. Quando eu falar alguma coisa errada, de favor, porque eu nada sei. Estou só passando um pouquinho que eu sei. Bem, esse é um capítulo que é para vocês pensarem. Leva para casa, medite, veja bem as suas atitudes, veja bem a parte de respeito ao seu próximo. Dentro do contexto familiar, você tem que respeitar o que a sua esposa pensa. Tem que respeitar. Porque é um pensamento, é uma vida. Não estou falando se ela pensa errado ou certo, mas ela tem o direito de pensar da forma que ela... Eu sei que muitas vezes vocês desconhecem a razão. A sua razão, a sua lógica é uma lógica tacanha, muito pequena. A lógica de Deus não está aí. A lógica de Deus, ela está muito interessada na sua evolução espiritual, na sua reforma íntima. É isso que ela está interessada. O fato... essa pergunta foi muito boa. O fato de você
ter ausência de Deus no coração está muito ligado à necessidade psicológica, entendeu? Então te dá ausência de Deus. Quando dá ausência, entra aí em estado de angústia, de depressão, esses nomes todos que vocês conhecem. Mas o que é? É a ausência de Deus. Porque Deus, veja, Deus é alegria, Deus é esperança, Deus é estímulo e é alegria. Olha, a alegria está encostada no amor, encostada. Então por isso é que nós precisamos melhorar a nossa conduta para que começamos a amar. Eu sei que é difícil o relacionamento com determinados irmãos ou irmãs, mas se fosse fácil não era para você. É difícil mesmo, eu sei. Porque os problemas que envolvem aquele pensamento, aquela pessoa, aquele irmão ou aquela irmã, são problemas que para ela afoga. Para você não, que você saiu já desse estágio. Você está em outro estágio. Então você nada. Recebe com humildade, ajude a irmandade, ajude a pessoa a perceber as coisas. Falando? Não. Agindo, dando testemunho da sua vida. Ora, se eu lavo um copo para beber uma água, você lava o primeiro, lava o segundo, lava o terceiro, a pessoa vai olhando você lavar e vai também aprendendo a tomar a água limpa. Isto é amor. Aqui, no outro dia, e continua falando. Venham a próxima vez para que eu possa externar o que eu teria que falar hoje, para ajudar. Ocupo um médium surdo, e é o que eu tenho para poder passar. Atentem para esse lado do relacionamento. Atentem para esse lado. Muitas vezes você tem mais inteligência que o outro que está convivendo com você. Respeite o grau de inteligência do outro. Não precisa você dizer que você é mais inteligente que o outro. Não há essa necessidade. Não humilhe. Não humilhe. Eu ia entrar agora na parte relacionada com mediunidade, para reforçar o que o André falou com você, mas o barulho me atrapalha. Ficará para uma próxima vez. Se bem que vai passar.
A população da Terra está em sofrimento. Por que está em sofrimento? Porque não tem conhecimento em termos de sensibilidade para que possa perdoar o próximo, para que possa conviver com o próximo. Não estou falando que seja fácil, não é fácil, mas você está aqui para aprender a melhorar-se a tal ponto de uma convivência sadia, de uma convivência familiar proveitosa, de maneira a propiciar amor para aqueles que dependem de você, que veio por você. O Zé Boiadeiro estava com pressa por causa disso. Porque ele sabia já dessa chuva, sabia que eu ia ter dificuldade. Então ele queria andar rápido para que eu falasse meia hora, mas não deu meia hora. Hoje veio muita gente. Muita, quando eu acredito. Mais de 200. Eu vou limitar um pouquinho e depois vou embora. Então, nós admitimos que a nossa vida aqui, ela está enquadrada dentro da miserabilidade. Por que miserabilidade? Porque os nossos sentimentos estão miseráveis. Você tem ira, tem raiva, você tem revolta. Isso faz com que você esteja num nível miserável de vida. Precisa sair disso aí. Você só conseguirá paz quando você sair disso aí. Senão você não vai ter paz. Porque o conflito está dentro de você. Para você obter paz, você precisa sair do conflito. Esse conflito está dentro de você. São negativas, são afirmativas erradas, negativas erradas. Enfim, não há equilíbrio para poder conviver com o meio em que você vive. Mas esse meio ele está assim para você aprender a viver. Se eu pegar você e trouxer para o meu mundo, você não vai aprender. Não existe quem te ensine. Agora, você convivendo no atrito aí, você vai aprender a melhorar-se de tal forma que você saia da miserabilidade. Eu queria tanto que isto passasse mais rápido do que está. Essas transformações que vão existir, elas vão propiciar a muitos de vocês uma condição espiritual melhor do que essa que você vive. Mas para tanto, precisa que você tenha uns puxões de orelha. Esses puxões de orelha doem. Dói. Chega a doer muito. Às vezes está fora da capacidade sua. Entre fé e aquilo que você está sentindo, você está um tanto distante. É por isso que você sofre.
Mas agora vamos falar mais folgado, não é? Eu fico assim, aturdido em perceber que existe um descompasso entre o que eu falo e a vida de vocês. Muitos de vocês falam assim, eu não vou ouvir aquela charopada. Não é? Acontece que essa charopada, se você ouvi-la, você passa na porta. Se você não ouvi-la, você não vai passar na porta. Vai ficar sempre em expiação, como está a terra. Agora, se para você tá bom, então tá tudo certo. Não está aqui o ditinho para falar que não. Mas eu acho que o seu espírito requisita muito mais do que você possa pensar. E requisita de você. O seu espírito requisita de você. Eu tenho que passar por você. Comigo? Dá a mãozinha aí. Hã? Não, só a mão. A mão. Já passou. É por causa que eu tô tendo compromisso hoje. Você está tendo compromisso? Por causa que eu não tô conseguindo dormir direito. Não está conseguindo dormir direito. Ah, é? Por causa que Por não quê? tá compromisso. É. Eu tô com compromisso. Agora eu vou falar para você. Você vai dormir. Passe lá no velho, diga a ele para dar um passe em você. Tá bom? Agora? É, agora. E depois vamos levar uma aguinha nossa aqui para ele lá. Já trouxe? Eu vou ver. Tá bom. Bem. Tá bom, vai com Deus. Não é companhia espiritual que o menino tem. É um problema psicológico. Eu já falei sobre sono. Eu já ensinei você a dormir. Eu já falei sobre tudo o que você possa imaginar. Falei sobre energia magnética, falei sobre tudo. Muito bem. Eu sei que ainda tem gente que não quer me ouvir. Acha desnecessário. O Pito. É um pensamento, é uma forma, não é? Só que ele está retardando o bem-estar. Eu estou ensinando como é que você tem o bem-estar e você não está aprendendo. Para você. Veja só. Não puxe prova do próximo para você. Você entende o que eu digo? Se eu sei que a Sônia está com um problema, se eu puder ajudá-la, eu vou ajudá-la. Porém, eu não vou viver aquele sofrimento da Sônia. Isso é uma particularidade dela com Deus. Então, eu não entro neste caminho. O que eu puder ajudá-la, eu vou ajudar. Porque se você entrar, você vai sofrer. Você não está preparada para... O sofrimento ele é opcional. Você não tem curso ainda para não sofrer. Você sofre. Porque você precisa muito de conhecimento, precisa muito de muito amor, de Deus. Está precisando de Deus. Você não tem estrutura para abraçar problemas que não são seus. Não tem. Daí é que eu defendo a Umbanda.
Entendeu? Porque lá, o Kardec, ele pega você de um status, de uma forma, para cima. O que vem para baixo é dever seu se defender. A Umbanda não é assim. Ele pega lá rasteiro e te defende rasteiramente. Não estou falando mal. Agora, a qualidade de espírita kardecista dessas que eu tenho visto por aí, a Umbanda não precisa. Não precisa. E o que mais me impressiona é que estes ainda vêm dar curso de espiritismo por próximo. Então, você olha no meio crítico, vem ensinar como esta casa tem que trabalhar. Ele não pensou nele. Ele pensou, colocou o olho crítico para fazer críticas que assim é melhor, que daquela forma é melhor, que da outra é melhor. Eu não chamei e não pedi para vocês virem aqui para me dizer como é melhor. Ninguém. A espiritualidade sabe o que é melhor. Então nós não precisamos de palpiteiros. Como diz? Palpiteiros. Porque essa casa tem uma cobertura espiritual muito grande. Então esses palpites, essas coisas que surgem por aí, esse disse-me-disse, isso precisa acabar. Eu pergunto, satisfaz o seu coração? Essa casa te satisfaz? Siga. Quando você aqui chegou, não chegou por acaso. Quando você descobriu esta casa, é porque o seu guia espiritual, preocupado com a sua evolução espiritual, que às vezes por orientação você erra. Você não tem aquela orientação, então você erra. Para que você possa sair disto, te trouxe aqui. Pode ser o maior físico, quem você quiser. Se não estiver enquadrado dentro dos princípios cristãos, não existe outro caminho para a sua evolução. Então não adianta, muitas vezes vem aí porque tem esses títulos, né, que a Terra dá, doutores, isso e aquilo, acha que conhece tudo. Isso é o que ele acha, né? Depois do lado de cá, vem aqui rastejar para pedir ajuda. Para quê? Outro dia mesmo tivemos uma grande personagem aí que vocês reverenciavam. Vocês reverenciavam. Muitas vezes eu ouvi o que você pensava a respeito dessa personalidade. E hoje, essa personalidade está rastejando aí. O Zé Boiadeiro veio falar comigo porque desconhecia, né? Se poderia deixá-lo entrar. Ele não deixava, mas que... Eu disse, não, meu filho, a casa é para receber. É para servir. Vamos servir o próximo. E o próximo não é só quem está encarnado. É um mundo que você não enxerga, que está do seu lado aí. Mas você não enxerga. Por isso eu chamo você de cego. Se essa personalidade aqui chegasse em vida, movia essa cidade, vinha tudo para cá.
Fora outras cidades que viriam também. Mas aqui, os valores da vida é diferente deste conceito que vocês têm sobre a vida. Quando eu falo em vida, eu falo em viver. Você não viveu? Você nunca viveu? Você nunca viveu. Viver dentro desses conflitos mentais que você tem, isso não é viver. Por isso que eu disse, não basta estar vivo, é preciso viver. Que você não sabe, você nunca viveu. Você sempre teve, tanto nesta encarnação quanto nas outras, no meio de conflitos, no meio de incompreensão de toda sorte, no meio de uma sociedade que te condena, no meio de uma série de coisas. Ainda ontem escutei o André falar sobre sobre o Papa, é isso? É. Você sabe, você que lê, que acompanha, o porquê que ele está saindo? Há controvérsias, mas aparentemente é por conta daquilo que ele viu lá dentro que o desagradou. Ele não está, ele está dentro de um padrão aproximado de cristão. Então ele não concebe dentro dele a existência de demônios em volta dele. Então ele prefere se retirar e deixar na mão de Deus do que propriamente dar ele as definições, que vai mexer com toda a estrutura católica. Ou melhor, católica, apostólica, romana, não é? Porque católico você é católico. Sabia? Vá no seu dicionário saber o que é católico. Chega perto. Isso veio do latim. Bem, mas o que eu estou fugindo do assunto. Todo aquele que se dedica à vida, a determinados cumprimentos de obrigações, é um católico. A menina aqui atrás pergunta para o senhor se essa desistência dele acarreta alguma lição em função da posição em que ele estava e desistir dela. Acarreta. E vocês, para você ver como vocês são partidários, há uma competição, há uma política. Então a escolha está embasada na política, não é nos interesses cristãos que deveriam estar na frente. Entendeu? Não, não é. Até mesmo o catolicismo romano, ele está perdendo. Bom, haja visto que daqui mais 50 anos, essa religião ela vai desaparecer. Bem, mas vamos ao assunto que ajude o momento de vocês. O momento ele é importante. Por quê? Porque a única coisa que você vive é o momento. O passado já foi. O futuro você desconhece. Agora o momento não, está sob a sua alçada. Então este momento ele deve ser vivido de uma forma correta, porque o futuro seu, ele está embasado nas suas ações do momento.
Isso sem dúvida. Olha o que está escrito lá. Então, nós precisamos fazer do nosso momento coisas agradáveis. Você que é mulher, que é mãe, você tem que propiciar ao seu lar coisas que vão agradar tanto o seu companheiro como os seus filhos. Fazer do seu lar algo agradável. Não é ficar revoltada, ficar xingando, falando coisas que o seu coração, no fundo, não quer. Entendeu? Faça o seu momento algo agradável para você e agradável para o seu próximo. O seu próximo está próximo de você, convive com você. Está na hora. É a ferramenta de trabalho para você. É através das imperfeições dele que você vai poder abiscoitar conhecimentos para melhorar seu valor espiritual. Quando eu venho aqui, que eu digo que você precisa zelar pelo aproveitamento espiritual, o que eu estou falando? Ou você vai viver eternamente aqui? Vai? Então, se você não vai viver eternamente aqui, você tem que se preparar para viver na outra vida. E desse jeito que vai a coisa aí, com exceção de alguns. Tá ruim. Não passa na porta, consequentemente, não é e não será feliz. A felicidade você só consegue alcançá-la quando você entra dentro desse caminho, que é o caminho do Senhor Jesus. Este caminho te conduz a ser feliz. Agora, se você não quiser ou achar justificativa para não atender a esse chamamento, problema seu. Só que pense bem, porque olha lá, o passado e o presente endossam o futuro. As suas atitudes agora comprometem o seu futuro. E se compromete o seu futuro, é dor. Você está preparado para sentir dor? Então procura melhorar. Cara feia, descontentamento por coisa boba, sem valor, você já fica descontente. Não pode. Como é que você quer conseguir perceber o que eu falo se a cada momento tudo tem que fazer o que você quer? Não é o que você quer que interessa, é o que você precisa. Quem é você? É o seu espírito que interessa. Seu corpo em segundo plano. Terceiro plano. Você tem que atender o chamamento do seu espírito. Quanto mais distante você ficar do equilíbrio, é sofrimento. Tem que ser ponderado, tem que refletir naquilo que fala e naquilo que faz. Porque você é um espelho. Você acha que não, mas é um espelho. Você vai lá na Umbanda? Vou. Ih, mas eu começo a notar a conduta dele, começo a me envergonhar da minha conduta. E não te esqueças que
quando você pratica boas ações, sempre estamos juntos com você para chegar no seu próximo que não entende. Fala, olha aí, ele faz assim, por que você não? E ela vai na conversa achando que é ela que está pensando, não sou ela, sou eu. Eu que falei, ó, olha aí, olha a boa ação aí. Quantos de vocês não tiveram situações que eu cheguei perto para não deixá-la se comprometer espiritualmente? Quantos? Falei, minha filha, você já me escutou? Eu já falei sobre isso. Você vai repetir? Aí você sai. Eu já ouvi isso aí de alguém. Então não vou fazer dessa forma. Ótimo. Porque o que vale é o que você faz. Executa. Tanto para a roda rodar para frente, quanto para rodar para trás. É tudo aquilo que você fizer. Já estou indo. Então, é que passa pelo pensamento dele, eu pego. Ora, você veja, tem criaturas que não participam da casa, mas tem necessidade de vir aqui, porque egoisticamente ele pensa assim, eu vou lá, descarrego e vou embora, estou em paz. Agora, ele não pensou que para ele descarregar ele precisa ter médiums aqui. Gente que faz mais do que ele. Ele tem mediunidade e não pratica, porque não tolera outro trabalho que não alimente a vaidade dele. Ele quer aparecer, ser isto, ser aquilo, entendeu? Ser olhado como alguém superior. E não é nada disto, isto sai fora do foco da humildade, do amor a Deus. Você não pode ser assim. Por que você tem que alimentar vaidade? Quando você estiver fazendo alguma coisa e você perceber que você está alimentando o defeito, ao invés de alimentar o seu espírito, você está alimentando o defeito. Não faça. Existe um caso importante, não é? Existem irmãos ou irmãs aqui neste mundo de vocês que você precisa alimentar o ego para que ela faça alguma coisa. Então eu chego para você e digo assim, eu sei que você é vaidosa. Vamos dizer que você tem uma habilidade muito boa em alguma coisa. Então eu chego para você e falo assim, Sônia, você é a maior, você é a melhor. Faça o seu crochê, aquilo que você se encanta todo mundo para você fazer, mas eu estou interessado em que você faça um crochê para alguém que necessita do seu crochê. Está necessitando, é pobre, não tem onde buscar. Você vai fazer um crochê, depois eu vou colocar na sua cabeça. Sônia, por que você não dá para sua vizinha aí o seu crochê, filha? Você não precisa desses crochês para os outros. Ela não tem essa habilidade que você tem. Dê para ela e você dá. Entendeu? Então eu usei o seu defeito para que você fizesse algo bom. É muito triste isso. Deus preferiria que você visse a necessidade do seu próximo
e sem que ela soubesse, você mandava o correio entregar sem falar. Entendeu, filho? E muitas vezes aquele crochê te faz falta. Isso é uma habilidade incomum. Você conseguiu fazer algo que talvez você não repita. Mas você deu o crochê. Estou falando em crochê, eu nem sei o que é crochê. Mas... não exemplo. Mas você deu o crochê. Está te fazendo falta o crochê. Aí é caridade. Se não for dessa forma, é generosidade. Se não for da parte de generosidade, é um bom gesto. Isso é Deus que vai julgar. E o seu espírito vai avaliar. E todos vocês aqui, para vir aqui, pediram. Pelo amor de Deus. Vocês não estão aqui porque alguém quis que você tivesse. Você está aqui porque você pediu para vir aqui. E o que é pior, você pediu não essa condição que você está vivendo, não. Você pediu numa condição muito pior. É que Deus pesou e verificou, ela não vai suportar. Então dê isso a ela, para que ela viva uma parte e aprenda uma parte. É assim. Agora, que nos deixa um tanto assim apreensivo é as queixas. Não se queixe, porque você não sabe o porquê está aqui, por que essas coisas ruins aconteceram para você. Primeiro que você não sabe o que é ruim e o que é bom. Você não sabe. O que é bom, você trata ele como ruim. Você não sabe avaliar. A sua razão está fora. Por isso é que o Deus disse: não julgueis para não ser julgado. Não julgueis, porque você não tem condição de julgar. Gente, eu ia falar outras coisas. É que eu aproveito de uma coisa vai a outra. Mas numa próximo trabalho eu vou falar a respeito. Principalmente daquilo que o André falou e que é algo assim. Talvez um filosófico, um dos grandes nomes da filosofia mundial, não conseguisse resumir daquela forma. É bom escutar a gravação novamente. Como? Não. Vocês aqui têm fontes de sabedoria de toda sorte. De toda sorte. Se você vai ao missionário, seu André, tem aquele frei, como chama? Joaquim. Então, não é bem frei, é jesuíta, né? É jesuíta. Então vocês têm um amparo espiritual muito grande aqui. Aproveitem o máximo. Não deixe para depois. Infeliz daqueles que não conseguem me ouvir. Vão ter saudades de mim, só que não vão me encontrar. Mas vão ter saudades. Saudades que não é essa saudade que vocês têm aí normalmente. É uma saudade profunda, muito profunda. É a alimentação do próprio espírito. Aí vai promover aquela saudade. Se eu tivesse perto de mim, não é? Hoje não. Hoje eu sou apenas um irmão.
Mas não é bem assim. Eu sou só um, porque sou pequenininho. Mas comigo tem gente que é mais 1000. Não é mais um, é mais 1000. Então, eles me escutam, eles veem toda a população. Ninguém fala nada, mas eu, se bater na ponta do coxo, eu entendo. Não precisa colocar a comida, só bater. Uma batidinha só. Só estão terminando um auxílio aí. É fora do Brasil, não é? Aquele pedido? É. Estão terminando. Vamos levar para um outro lugar. Que aqui já passou a hora. Muito bem. Então fiquem com Deus. Eu espero que não chova da próxima vez, para que a gente possa falar. Eu acho que eu virei quinta-feira. Acho que eu vou substituir o José. Porque às vezes tem alguma agressão, não é? E não pode ter. Precisa ter tolerância. E o José, às vezes, não tem a tolerância necessária. Esse estágio eu já passei por ele. Eu sei como é. Então, eu não entro em problemas que não é meu. Cada um é responsável perante Deus por aquilo que faz. Responsabilidade sua. Acabei de ver agora, nesse momento, um trabalho feito daqui, não é? Não pude fazer nada. O José é rápido, objetivo, é como se fosse um felino. Então veja que essas coisas me deixam assim, eu balanço um pouquinho. Não na atitude daquele que nada sabe. É um pobre. É um pobre. É um miserável. Mas é na atitude do meu lado aqui, não é? Que é um exército muito grande aqui, que não dá para segurar. Eu devia vir antes do trabalho, ao invés de vir depois do trabalho, para evitar esse tipo de coisa. Não estou dizendo que esteja errado, mas a justiça não cabe. A justiça é de Deus, não é nossa. E Ele faz questão da justiça, de aplicar a justiça, e aplica certinho. Agora, a ansiedade de querer ver o irmão em situação embaraçosa, porque aquele ímpeto, a razão não tira a razão está com ele, com José. Mas aí tem uma coisa que se chama piedade. Onde está a piedade? Já foi, agora não dá. Mas para aí os idosos que mereciam... Mas isso não é problema. Não é problema. A justiça não está na mão de José. Está na mão de Deus. Entendeu, filho? A gente deixa acontecer para vocês ponderarem isso. Agora vai acontecer coisas tristes. Só porque ele foi obstáculo para a obra de Deus. Mas quem deveria se sentir ofendido era Deus.
Não era o José. Mas já foi, já passou. E também eu diria que não vamos ficar tristes, porque se você tem algo que não lhe serve, não serve para ninguém, o que você faz? Joga onde? No lixo. Não joga no lixo? E lixo é lixo, não é? Tem isso. Precisou de lixo, né? Aí eu acho que o lixo, ele pode ser reaproveitável, né? Mas se está atrapalhando, se você colocar todo o seu lixo todo dia na porta da sua casa, vai começar a lhe incomodar, não vai? Então, qual é a atitude nobre? É ver o que presta e o que não presta do lixo. Separar e colocar em lugares próprios para eles ficarem. Não é nós pegarmos o lixo e jogar para o vizinho. Atitude ruim, má atitude. Bom, que Deus. Fazer uma pergunta. E como que se faz com a culpa de repente você acumular muito lixo e não dar conta de separar? Você vai tentando. Lógico que está em você o trabalho. Mas é muito heterogêneo, como você colocou no caso. Então, mas aí quando você começa a não alcançar recursos para melhorar aquilo, isso é por conta de Deus. Você leva a Deus que Ele sabe do recurso. Esse é o âmago da questão. Justiça é com Ele, não é com você, nem com ninguém. Porque está tudo. É uma questão natural isso, gente. Você não precisa ficar com raiva de ninguém. Porque esse alguém vai acertar. Não tenha dúvida. Não duvide disso. Pode ser que ele não acerte naquela hora para te contentar. Não é para você poder dizer, ele fez para mim, mas ele está pagando. Não faça assim. Não é importante você vê-lo pagar. É triste vê-lo resgatar coisas que Deus colocou. O resgate é triste, porque ele é imexível. Eu não consigo, nenhuma espiritualidade consegue tirar o resgate de você. As provas, sim, nós conseguimos mudar. Mas o resgate ninguém põe a mão. É um compromisso que o seu espírito teve aqui. Então ninguém põe a mão. Ai, louvado seja Deus. Vamos embora.